conosco aí. Obrigado aí, pessoal da TV Belém. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Ela chegou aqui, querida Bárbara Cássia. Graça e paz, Bárbara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rapaz, eu que agradeço, é uma honra estar com vocês. Obrigada pelo convite, é muito especial estar aqui hoje. Que legal, que bênção, muito obrigado de verdade por ter aí estar aqui com a gente, para poder contar um pouquinho, né, sobre esse lançamento, né, do teu livro, né, e você poder contar um pouquinho para a gente da tua história, o que der para trazer, não adianta, não sei se dá para dar algum spoiler, porque falar de livro é meio complicado, né, mas, enfim, vamos desenrolar o papo aqui, com certeza vai abençoar muito a tua vida, você que está nos assistindo já pega essa setinha aqui, já convida o pessoal para poder estar entrando aqui na live, em nome de Jesus, com certeza você vai ser muito edificado aqui. Então, nessas lives a gente vai estar trazendo sempre, não vamos estar trazendo somente o pessoal da música, a gente vai estar trazendo pessoas de outras áreas dentro do meio cristão, então, com certeza nós vamos ter sempre entrevistas muito edificantes. Bárbara, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho, quem é a Bárbara? Quem é a Bárbara Cássia, né, para o público que está nos assistindo aqui na nossa live aqui. Conta um pouquinho da tua história, né? O que, se você é cristã desde sempre, enfim. Conta um pouquinho, resumidamente, da tua história. Seja bem-vinda à Rádio Visionária. Obrigada, Manuel. Eu posso falar que eu sou um milagre. Tá? Eu nasci em berço evangélico. A minha avó, missionária Alzira, que hoje dorme no Senhor, foi a fundadora do Ministério Betesda, né? Onde eu congrego até hoje. E eu falo que minha vida é um milagre porque desde que eu nasci, né, eu nasci com problemas respiratórios, eu nasci de 7 meses, em 89, então era uma época que, para quem, né, era muito difícil, e os médicos achavam que eu não ia sobreviver, mas eu tô aqui, né, para honra e glória do Senhor, e sempre, né, participei da igreja, fazia parte do teatro, da dança, até que em 2014 eu fui acometida de uma cirrose, mas eu só descobri o problema depois, né? Eu comecei a vomitar sangue e foi tudo muito de repente. Eu comecei a vomitar sangue e eu já cheguei desacordada no hospital, né? E o livro conta essa história, né? De 2014, eu cheguei desacordada no hospital, fiquei vários dias, né, internada. Foram mais de 26 dias. E desde o primeiro dia eu recebendo sangue, e assim, conforme eu recebia o sangue saía. Né? Foram centenas de transfusões, né? E muitas pessoas doaram sangue, né? Para mim. E ali começou um movimento, né? Um movimento que é o que eu falo no livro, de oração pela minha cura. Na época, minha avó à frente da igreja, outras igrejas, amigas, conhecidos, uma tia minha tia Silvana, foi e começou a chamar muitas pessoas para orar. Ela falou que cada esquina que ela viu uma igreja aberta, ela ia pedir oração. E os 3 primeiros dias mais críticos, né? Porque eu estava desacordada, entubada, eu tive uma sepse, né? Que é falência dos múltipla dos órgãos, porque foi sangue para o pulmão, né? Os rins entraram em falência porque o fígado, né? Estava praticamente deteriorado. E eu tive uma parada cardiorrespiratória. E no dia que eu tive a parada cardiorrespiratória, o médico falou para minha mãe, só um milagre. E a minha mãe falou, então nós vamos atrás do milagre, né? Então, é isso que eu conto no meu livro. E hoje o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida. Então, estou aberta a perguntas, que você quiser, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Amém, amém. Olha, sempre quando a gente tem um testemunho, né, realmente para contar de edificação, porque, como diz a palavra, né, em Jó, né, como Jó bem diz, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Né? E às vezes a gente passar por experiências sobrenaturais nos dão uma maior dimensão de quem Deus é. Não é verdade, Bárbara? Então, acho que com certeza essa experiência te trouxe uma maior dimensão de quem Deus é para tua vida, né?
Sim, como eu falei, eu nasci em berço evangélico, né? Eu me batizei aos 15 anos, até um pouco demorado para, né, as minhas irmãs com 11 e 12 anos já estavam batizadas. Mas eu acho que essa experiência ela trouxe assim, primeiro essa questão do mover, né? Porque eu dormi e acordei. Eu estava ali, para mim eu tinha dormido e acordado. E quando a enfermeira veio me contar tudo o que havia acontecido, o período que eu passei internada, né? E assim, eu acordei muito inchada. Eu não conseguia levantar da cama porque a gente acorda na UTI, né? Para começar, assim, o mover, assim, Deus começou a trabalhar durante aqueles 26 dias. E 3 dias antes de eu acordar, minha irmã foi orar, né, por mim. E ela falou que ela via anjos naquele quarto, né? E aquele quarto ficou pequeno, para a glória de Deus ali. E uma pessoa que estava internada junto comigo na mesma UTI, falou que, assim, durante a oração dela, todo mundo ali que estava internado no mesmo local se comoveu, né? E foi algo diferente. E a partir dali, uma pessoa tinha falado que era para comprar 3 dias e que o Senhor iria me acordar por conta do clamor da igreja, né? Que o clamor da igreja tinha sido respondido pelo Senhor. Então foi uma experiência. Quando vieram me contar, foi uma experiência, né? Assim, espiritual muito grande para mim e um aprendizado também. Porque a gente às vezes esquece que a oração, ela move montanhas mesmo, né? A palavra fala, clama a mim e responder-te-ei, né? Então, eu vi ali esse mover, né? E teve o particular com Deus também, né? Porque depois que eu saí, os médicos não entendiam, porque assim, quando eu acordei, para começar, eu me desestubei sozinha. Eu estubei sozinha, porque os Uau. médicos tinham receio. Eu estava desacordada e os médicos tinham receio de me acordar, porque falou, a gente não sabe o que vai. Talvez ela não ande, talvez ela não fale, talvez ela fique com sequelas muito graves, né? Em decorrer de tudo que havia acontecido, da quantidade de sangue que eu havia perdido, né? E quando os médicos conseguiram controlar aquela hemorragia, eles não, até hoje eu não tenho um diagnóstico fechadinho do que aconteceu. Uhum. Então, assim, os médicos me diagnosticaram com uma cirrose que eles chamam de autoimune, e eu falo assim, e depois, assim, voltou a funcionar praticamente normal. Eu tive apenas acompanhamentos, né, pós, para ver, para tomar alguma medicação, e o fígado, assim, ele foi voltando, né, tanto que naquela, em 2014 até 2018, eu não sentia nada, para mim era vida normal, né? E em 2018 eu passei por uma outra experiência muito grande com Deus. Ali era eu e Deus mesmo, né? Porque até o momento que eu estava no hospital, as pessoas clamaram por mim, né? Em 2018 surgiu alguns nódulos e um dos nódulos era muito grande e a médica falou para mim que era câncer, né? E os primeiros exames mostravam, eu tenho exames que mostram os nódulos malignos e ali eu perdi meu chão, porque eu falei, Senhor, me ressuscitou, né, da morte, porque ali em 2014 eu acordei, eu mesma tirei o tubo, e os médicos ficaram espantados, e eu sentei como se nada tivesse acontecido, né, e quando as pessoas vieram me visitar, meu pai foi a primeira pessoa a me ver depois que eu acordei, ele se espantou, ele falou assim, como assim você está sentada? E ele começou a chorar, né? Porque eles não esperavam que eu fosse acordar. E os médicos falavam, olha, ela tirou o tubo sozinha, a gente vai fazer vários exames. E a partir dali, eu fiquei um período no quarto, fazendo exame, fazendo acompanhamento, e os médicos não tinham explicação. E em 2018 veio a notícia do câncer. E ali eu entrei num particular com Deus. Eu falei, o Senhor me ressuscitou e eu sei que o Senhor tem poder para curar. Mas se eu tiver que passar por essa, eu vou passar. E alguns dias depois eu refiz os exames e o nódulo era benigno. Então eu tenho um exame maligno e um exame que mostra que foi benigno. Então eu creio que o Senhor me curou, né, daquele câncer. E são milagres que eu tenho vivido dia após dia, irmão, dia após dia. E eu falo que uma coisa muito importante da fé é a comunhão, né? A igreja está sempre comigo, a igreja se levantou, assim como, né, como Paulo quando foi preso, a igreja orou, né? Então, no livro eu ressalto isso, a igreja orou por mim,
né? E depois eu tive aquele encontro com Deus. Então são experiências que às vezes você conta, as pessoas não acreditam. Mas quem faz se não Deus, né? E ali a minha fé foi realmente provada e eu fui testada de todas as formas. E o Senhor mostrou, né, que Ele era comigo. Então, assim como Ele é com muita gente. Então, esse livro, ele veio... Eu falo que o livro é um outro milagre. Porque o livro, ele saiu no final do ano passado, após 10 anos do ocorrido, né? Então, foi uma luta, assim, 10 construir... anos, desculpa te cortar, foram 10 anos de processo para poder esse livro ficar pronto. Sim, porque eu saí do hospital em março, né, de 2014. Eu tive o problema. E ali no quarto mesmo, né, eu escrevia muitas coisas. Eu sou formada em jornalismo, então eu escrevia muitas coisas. A minha irmã ainda falava: o que que você quer? Eu falei: caderno e caneta. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Então ali mesmo eu escrevia muitas coisas, tudo que eu via, orei por muitas pessoas no hospital, né? Porque ali o processo do hospital, eu falo que o hospital é uma prisão, mas nós como cristãos, ali dentro, a gente tem uma missão, né? E ali eu levei esperança para algumas pessoas, né? Porque se eu tinha saído daquela situação, outras pessoas poderiam sair, né? Então, eu creio nisso, sabe? Que o Senhor, Ele me colocou em alguns lugares estratégicos para mostrar a glória dele, né? E a partir do finalzinho do ano de 2014, eu peguei todo esse conteúdo e uma pessoa me falou: por que você não faz um livro, né? E eu fico aquilo martelando, mas falei: não, vamos ver, né? Ainda tenho... Teve todo o processo de hospital. Aí eu guardei aquilo e aquilo ficou engavetado por algum tempo. E em 2021, eu fiz o transplante do fígado, e o que eu falo que foi mais um milagre, né? Porque a fila de transplante é muito grande, né? Eu acho que de transplante geral no Brasil, mais de 60 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão, né? E ali o Senhor preparou tudo, né? Ele foi preparando tudo, e o meu tio doou para mim, né, parte do fígado. E o transplante que os médicos também achavam que não ia dar certo, foi tudo perfeito, assim. O pós-transplante foi tranquilo, né? Os médicos falam que eu tenho uma recuperação muito boa. E ali eu senti que precisava retomar isso, né? Porque eu tenho vivido muitos milagres, eu falei: eu preciso compartilhar. E com a ajuda de uma amiga minha que fez a edição, né, a correção do livro, a Jaqueline, nós começamos a produzir esse livro. E depois dele pronto, tem a questão da gráfica, da editora, é um processo longo, né? Até chegar nas livrarias, né? As pessoas acham que o livro está pronto, e não é assim. Mas o Senhor preparou tudo. Eu consegui fazer a capa com um amigo meu, né, o Danilo, e depois a reedição, né, para verificar. A minha amiga fez grátis para mim, ela é revisora profissional e ela fez para mim, né, eu ganhei isso, eu falo que foi um presente de Deus, né? Glória a Deus. E hoje, né, no próximo mês, dia 8 de fevereiro, lá no Center Norte, vai ter o lançamento, né? E é milagre de Deus, né? Milagre após milagre que o Senhor tem cumprido na minha vida. Ô, Bárbara, você falou que você ficou 26 dias na UTI dentro desse período da questão do problema do fígado que você teve. Como, assim, você realmente não teve nenhuma percepção de que ficou 26 dias, nada dentro desse foi absolutamente, dormiu, acordou. Foi mais ou menos isso? Para mim foi mais ou menos isso. Eu lembro de algumas coisas, eu lembro de algumas pessoas, tanto que quando eu acordei, eu falava para minha mãe, um pastor amigo nosso, né, tinha ido orar por mim, meu pastor, né, o pastor Maurício, e a minha tia tinha ido me visitar algumas vezes, a minha avó foi me visitar, né, e eu lembrava de algumas coisas, e minha mãe ainda falou que não, porque... Tanto que, assim, a minha avó entrou no horário que não... ela entrou como pastora, né, como missionária, mas ela foi escondida, porque ninguém queria que ela me visse, porque eu estava num estado muito deplorável, né, e os meus tios não queriam que ela se assustasse, né, então eles queriam poupá-la,
E ela pegou o Uber e foi. E quando eu falei, não, eu lembro da avó orando por mim. E a minha mãe falou, não, sua avó não foi. E eu conversando com ela na época, ela falou, eu fui. Eu fui sem os seus tios saberem, porque eles estavam com medo, né? E ela falou, realmente, porque assim, quando o fígado para, cria aquela barriga d'água, né? E eu tava muito inchada, ainda recebendo a transfusão. Eles conseguiram, no terceiro dia, eles estancaram a principal veia, né? Porque o que aconteceu comigo? 4 varizes do esôfago estouraram. E eu acordei de madrugada no dia 26 de março. Eu acordei de madrugada já vomitando sangue. Mas eu também não quis preocupar ninguém. Eu senti o enjoo, fui até o banheiro, vomitei algumas vezes, mas eu nem acendi a luz. A minha irmã mais velha, a minha irmã Bruna, de manhã que ela viu, e eu já estava meio que desfalecida na cama e vomitando sangue, saía sangue pelo nariz. E ela falou, mas você está vomitando sangue. E eu já estava entrando em choque térmico, que eles falam, né? Porque eu já tinha perdido muito sangue durante a madrugada toda. E os médicos falaram, mais alguns minutos, não em horas, mas alguns minutos ela não chega viva no hospital. E a minha irmã me colocou no carro do jeito que eu estava e me levou, né? E eu fiz o tratamento, esse período, já fui direto, eles chamam de choque, né? Então eu já fui direto para o choque. E lá o médico falava para minha mãe todos os dias: se ela passar de hoje, vamos ver o que vai fazer. Ela não passa de hoje, ela não passa de amanhã, ela não. E todos os dias os médicos desencorajando. E a minha mãe, as minhas tias, minha tia Margarete, que hoje é pastora, né, na igreja, que ela ficou, né, assumiu a presidência no lugar da minha avó após a morte da minha avó. E elas falaram: vamos buscar o milagre, porque para Deus nada é impossível. Então a fé moveu, né? O Espírito Santo também moveu muitas pessoas. Eu tenho uma prima minha fez uma página no Facebook e pessoas até dos Estados Unidos mandavam mensagem falando que a igreja estava orando. Na época eu tinha uma prima que morava no Ceará e a igreja toda, a cidade onde ela morava, parou por uma semana só para interceder pela minha vida. A cidade inteira, né? O meu cunhado tem família na Bahia, ele falou que muitas pessoas de lá, e assim, eu tenho um tio policial, o choque todo foi doar sangue. Eu tinha uma lista de mais de 200 pessoas que foram doar sangue para mim. Então foi um mover que assim, o Espírito Santo moveu a compaixão nas pessoas. Pessoas que eu não conhecia. Eu fiquei no ano de 2014 e 2015, eu visitava muitas igrejas contando meu testemunho. Né? E o que foi uma porta também para o meu ministério. Hoje eu sou missionária, pela graça do Senhor, ungida missionária, né, sobre a ordem da pastora Margarete. E eu falo que ali foi o início do meu chamado, porque eu ia a muitos lugares. As pessoas falavam: você precisa contar. E eu recebia muitos convites para contar, e a igreja falava: nós oramos por você. E isso não tem preço. Verdade, sem dúvidas. E assim, Sem dúvidas. sim, a gente tem coisas. É claro que eu falo que um milagre todo dia. Se você acorda de manhã e está respirando, é um milagre. A gente vive milagres todos os dias. A vida é um milagre. Mas tem milagres extraordinários como este que eu falo assim, que foi uma experiência não só para mim, mas para todos aqueles que me cercam, que pessoas descrentes falavam: não, nós também entramos na corrente de oração. Amigas minhas falavam: eu nunca vi, né? Eu falei: é o amor de Deus, porque, né, sem Deus isso não tinha acontecido. Foi Deus que gerou isso nos corações das pessoas, né? E ali, quando o Senhor falou que iria me trazer a vida, ele até usou, que é hoje meu esposo, na época era apenas um colega de igreja, hoje pastor Josué, né, meu esposo, e ele falou para minha avó: por conta do clamor da igreja, eu vou mudar o quadro. Você vê que coisa maravilhosa? Incrível, incrível. É algo que realmente toca a gente, né, por conta desse mover da igreja, mover do povo, as pessoas se mobilizando até de outras cidades
Você é um testemunho incrível. Você que está chegando agora, está nos assistindo, estamos aqui conversando com a Bárbara Cássia, ela é escritora, jornalista, né? Escreveu um livro chamado Milagre, né? Fala o título do livro, o Bárbara, Milagre. O subtítulo é A Demonstração do Poder de Deus sobre a Vida Humana. Né? É pela editora IP das Letras, né? A IP das Letras é uma parceira nossa aqui que né, abraçou a causa e o livro está aqui, né? Milagre, está disponível pela IP das Letras, está disponível pela Amazon, né? A livraria, o lançamento vai ser na Livraria da Vila, lá do Center Norte. Então, no dia 8, a Livraria da Vila também já vai ter né, o livro à disposição. E eu tenho alguns exemplares comigo, que eu, né, aqueles que são de perto, né, já entram em contato comigo direto, eu consigo enviar um livro, né, enviamos um livro a vocês, né, dessa oportunidade de estar falando aqui. E eu falo, né, muitas pessoas falam, qual a sua meta com esse livro? Eu falo, é impactar as pessoas. Mostrar que Deus ainda faz milagres, né? Como o milagre que ele fez, né, na prisão com Paulo e Silas, o milagre do mar aberto, né? Ele faz milagres, né? Porque ele falou para Moisés, o que você tem nas mãos, né? Então, toca nas águas. Então, assim, o que você tem hoje? A minha família tinha a oração, a fé, né? E a oração, ela é o quê? Ela é a fé em ação. Então, eles foram buscar pela minha vida. Eu falo, eu não tenho como agradecer. Mas eu sei que muitas pessoas também que oraram por mim, porque assim, a minha família me conhecia. Mas muita gente não me conhecia. E o Espírito Santo tocou, né? Então, quando você lê o livro, né, tem os depoimentos de muitas pessoas, até enfermeiras, né, que falaram, eu nunca vi um mover assim, né? Então, você vê que e às vezes as pessoas falam, mas foi Deus, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação, né? Os médicos se perguntam até hoje. Eles não fecharam o meu diagnóstico. Eles falam, eu era uma pessoa saudável, eu fui ex-atleta, eu fazia dança na igreja. Então, tinha toda uma vida normal, né? Assim, Em 2014 eu estava recém-formada, né? Trabalhando, fazendo a obra. Nós tínhamos um grupo de jovens grande, né? Então nós íamos muito a congressos, né? Então, eu estava na ativa. E foi da noite pro dia. Naquela noite, eu tinha ido visitar uma amiga que estava no hospital. E eu saí de lá e fui para um aniversário de uma colega do trabalho. E eu saí de lá, eu só dei uma passada, cheguei em casa por volta das 10. Eu deitei e acordei de madrugada vomitando sangue. Foi assim, do nada. Então, assim, da mesma forma que eu passei mal e eu fui pro coma, da mesma forma eu voltei. Glória a Deus. Glória a Deus. Incrível. E que com certeza, assim, é esse tipo de experiência que marca, né, não somente claro, óbvio, a tua vida mudou, deu um giro de 180 graus depois dessa experiência, mas ao mesmo tempo, para você poder contar isso para as pessoas, né? Como foi assim? Porque agora, claro, você ministra em várias igrejas, você pode ter essa oportunidade de poder contar, né, para diversos lugares, em diversos lugares. Como é a reação das pessoas quando ouvem, né, isso, dessa questão do milagre, porque realmente é uma experiência sobrenatural. Como essas pessoas recebem isso, quando você conta isso? Então, tem de tudo, né? Assim, tem aquelas pessoas que acreditam, né, e se emocionam, que isso eu acho que não tem preço. Pessoas que estão passando por algo parecido com algum familiar ou tem algum problema de saúde, né? Então essas pessoas, elas se veem, né, um pouco na história e falam, não, o Senhor fez, Ele pode fazer na minha vida. Eu acho que essa é o que é mais gratificante, né? Mas infelizmente a gente tem alguns que duvidam, tem algumas pessoas que questionam, porque logo depois eu fiz o acompanhamento, eu tive outras sequelas,
Mas eu falo que o Senhor deixou uma marca, sabe? Eu acho que ele deixou uma marca ali, aqueles nódulos no fígado eram uma marca, porque não era para eu levantar dali. Então, depois que eu saí dali, eu acho que ele, olha, eu fiz, mas tem um sinal, sabe, do que eu fiz. Então, eu vejo muito isso. Eu leio muitos testemunhos, eu sempre gostei muito de biografia, e tem até uma cantora que passou por algo parecido. É claro que foi o dela, ela ficou meses internada, né? E quando ela voltou, ela teve que fazer uma reabilitação, ela teve que fazer um tratamento, né? E ela fala, gente, o tratamento é o de menos, eu ia morrer, eu não estaria aqui, né? E às vezes para nós, assim, que nem eu estava no braço do pai, em paz, né? Mas as pessoas estavam tranquilas e aquilo que eu ainda tinha o que fazer, né? Porque a gente tem uma missão aqui, a gente tem uma obra a cumprir, né? Então ali ia ser, eu estava com 24 anos, né? Então ia ser uma vida ceifada jovem e com muitas coisas a serem feitas, né? Então às vezes as pessoas duvidam, questionam, mas eu falo, olha o que o Senhor fez, perto do que eu tive que passar em consulta médica, não tem comparação, né? E eu acho que o Senhor trabalha diferente. Eu poderia sair dali novinha em folha, não ter que passar por nada, não ter que fazer nenhum outro exame, não ter, porque é cansativo um tratamento médico, é cansativo, né? Eu conheço pessoas que fazem tratamento do câncer, é exaustivo, mas ali Deus vai trabalhando, que nem todas as vezes que eu ia em hospital, eu conhecia uma pessoa nova, eu conhecia histórias diferentes, e eu podia falar, sabe, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Ó, Deus fez isso, né? O Senhor moveu, né? E eu falo, e a importância, né, de você ter empatia. Porque muitas pessoas poderiam, simplesmente, não, deixa ela lá, a família dela que se vire, não. E muitas pessoas ajudaram a minha mãe, ajudaram as minhas irmãs, né, ajudaram os meus pastores, porque eles estavam num momento difícil, então precisavam de apoio, né? Então, às vezes, Sim. eu vejo muitas pessoas, às vezes, no hospital abandonado. E qual é o nosso papel? Tá lá, né? Porque é o que a minha avó falava muito isso. Ser crente dentro do templo é fácil. Agora, ser crente na cadeia, ser crente no hospital, ser crente na rua é mais difícil, né? Sim. Eu acho que isso me amadureceu muito, porque ali no hospital eu poderia muito bem entrar, porque às vezes você entra ali numa. Você está na sala de espera, você entra numa zona de reclamação, de murmuração, de questionamentos. E você fala, não, mas o Senhor fez muito mais. E você pode ser aquele alívio para aquelas pessoas, né? E tirar também em relação a essas dúvidas que surgem, né? E tem pessoas que, assim, se. Nossa, esses dias eu contei, e resumidamente, né, numa igreja, e a menina veio falar comigo, ela falou, olha, eu estava muito triste hoje. E eu estava clamando ao Senhor porque ela tá fazendo diálise, porque ela teve uma inflamação nos rins. E eu falei para ela, eu passei por isso. Porque recentemente eu tive uma infecção pós-transplante e eu fiz diálise. E eu falei, e foi por meio de uma oração de uma pastora que o Senhor me curou, né? Então eu posso falar porque eu passei, né? Então, e ali, aquele abraço que eu dei a ela, aquela conversa, não tem preço. É uma alma que se rendeu ao Senhor, que poderia ter desistido, porque ela falou, eu estava quase desistindo, né? Então é uma alma que, não, eu vou confiar. E eu creio que mais para frente ela estará contando o testemunho dela, né? Então, esse meu período de 10 anos foi um processo. José não passou o processo no Egito É, até ser governador. E é isso que eu tento mostrar às pessoas, né? Há um processo. E Deus trabalha diferente com cada um. Mas ele não mudou. Muitas vezes nós desconfiamos, né? Nós queremos limitar o poder de Deus. verdade. E o poder de Deus é infinito, né? O poder de Deus vai além do que nós possamos imaginar. Então, hoje eu estou muito feliz, de verdade, de ter essa oportunidade de falar, de ter o meu livro na mão, assim, que Deus preparou, que assim foi Deus que fez. Eu não tinha condição nenhuma, eu não tinha condição nenhuma de fazer. E o Senhor preparou, eu consegui muita coisa grátis, eu consegui a capa, eu consegui a edição, eu consegui muitas coisas, né? Então, assim, eu falo, eu paguei só pela impressão, que é alguma coisa que a gente faz, mas assim,
Como eu trabalho, né, em assessoria de imprensa, então eu vejo o processo. É muito caro você lançar um livro no Brasil, né? É. Então o Senhor preparou tudo e eu acho que chegou no momento certo, né? Eu acho que chegou no momento em que eu estou pronta também para receber, né? As críticas e os elogios, receber as pessoas que precisam de um apoio e as pessoas que não vão acreditar, né? Então eu acho que Deus prepara a gente para caminhar, né? Então é só glória agora, vitória, graças a Deus, e confiar que o Senhor tem mais para cada um de nós, né? Amém. Sem dúvida. Então, pessoal que está nos assistindo, vocês estão conhecendo um pouquinho da Bárbara Cássia, jornalista, escritora, escreveu esse livro. Mostra de novo a capa do livro aí pra gente. Aí, Milagre. Aí, isso aí, esse é o livro da Bárbara Cássia. Como é que como é que as pessoas fazem para poder, como você falou, da Amazon, né? Quais os meios para poder as pessoas comprarem o seu livro? E fala também, aproveita para falar sobre a sessão de autógrafos, né? Aonde vai ser, como vai ser, enfim, fica à vontade. Não, então, o livro ele está disponível, ele é pela editora IP das Letras, então no site da IP das Letras já está disponível, pela Amazon e pela Livraria da Vila. O lançamento é justamente na Livraria da Vila, lá do Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, né? E vai ser no dia 8 de fevereiro, a partir das 15 horas. No dia 8 agora, dia 8 do 2. E está aberto ao público, é só chegar na livraria. Eu acho que muita gente conhece, né? O Center Norte tem um espaço grande ali, a livraria é logo no segundo andar. E vamos lá para receber vocês, falar um pouquinho mais do livro, dar alguns autógrafos, por que não? Que o Senhor possa abençoar as vidas também através deste livro. Amém. Glória a Deus por isso. Quero agradecer muito por ter disposto do teu tempo para poder atender aqui a gente, atender a Rádio Visionária. Pode ter certeza que a gente vai estar aí apoiando, estamos apoiando aí teu ministério e que Deus possa cada dia mais te capacitar. Quem sabe surjam outras obras aí, ou você ser uma apoiadora de outras obras, enfim, o que Deus tem para a tua vida, com certeza é excepcional, e através disso que você viveu, mais importante, mais crucial, né, você viveu isso, né, você sentiu na pele isso, e você pode estar passando para pessoas que estão, às vezes, desesperançadas por estarem com uma doença grave, ou algo e pode, através dessa palavra, desse livro, da palavra de Deus, serem reabilitadas para a honra e glória do Senhor. Fala suas redes sociais aí e, enfim, dá o seu recado aí em nome de Jesus. Bom, quem quiser também, assim, quem for da Zona Norte, né, eu congrego ali no Jardim Santa Cruz, da Avenida Massaltanabe, na Igreja Bethesda, tá? O meu Instagram é Bárbara_Acácia, com C, A-C-A-C-A, Bárbara_Acácia. O Facebook você acha como Bárbara Acácia Cristiano, né? E vocês podem procurar lá nas redes ou na igreja. A gente está com uma obra nova lá no Jardim Brasília, Brasilândia. E eu estou junto com o meu querido marido, o pastor Josué, lá no Jardim Brasília. Então, procura a gente, entra nas nossas redes sociais lá, que tem todas as informações, né? E eu agradeço demais essa oportunidade. Também pode contar conosco para o seu ministério, contar conosco sempre, né? E eu espero você lá no dia 8. A gente... Vamos tentar, porque dia de sábado para mim, conta de ministério também, é bem mais complicado para mim, mas de qualquer forma a gente vai estar divulgando aqui, pode ter certeza aí, em nome de Jesus, vamos estar divulgando para os nossos seguidores aí, esse super evento lá na Livraria da Vila. Amém. Deus possa abençoar cada um que acompanhou, que Deus abençoe muito sua vida e seu trabalho aí também. Amém. Obrigada mais uma vez. Você quer seguir a Bárbara, ó, liga nessa setinha aqui, ó, onde tá o meu dedo aqui, ó, tá o perfil da Bárbara, você já pode seguir ela aí, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Bárbara, Deus abençoe cada dia mais. Quero fazer algo para finalizar aqui, eu faço isso com todos os meus convidados. A gente deu uma pausa de 2 anos de lives, né, ficamos sem fazer lives, mas voltamos agora nesse ano de 2025, e em todas as lives que eu faço, eu sempre oro pelo meu convidado, e se você me autorizar, eu gostaria de fazer uma oração por você.
Amém, com certeza. Amém. Você que está nos assistindo aqui, nos ajude agora em espírito de oração aqui pela vida da Bárbara, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Senhor, ó Deus, eu creio que o Senhor está preparando a Bárbara, Pai, para coisas ainda maiores, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, através desse testemunho tão poderoso de cura, de milagre, do sobrenatural do Senhor, ela possa cada vez mais, Pai, edificar vidas. Que as vidas sejam realmente tocadas pelo poder do Senhor e que a Tua palavra possa falar ao coração dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que ela, Senhor, possa, ó Deus, através desse ministério, possa ir a lugares, Senhor, aonde o Senhor deseja, dentro dessa nação, em nome de Jesus. Que esse livro, Pai, possa alcançar muitas vidas, aonde for enviado. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai transformar, vai impactar, vai fazer coisas poderosas, Senhor, através desse livro, Deus, em nome de Jesus, de futuros livros que ela vai escrever, eu creio, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor deu um dom, ó Deus, da escrita, e eu creio que o Senhor vai usar essa vida, Pai, para o louvor da Tua glória. Por isso, abençoe a Tua filha em cada minuto, em cada processo, e que ela possa cada dia, ó Deus, crescer no Senhor e fazer a Tua vontade. Nós abençoamos ela, a casa dela, a sua igreja, perdão, a sua igreja local, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Tomar uma água aqui, eu acho que eu engoli um mosquitinho justamente no momento da oração. Que beleza. Mas amém, já foi. Bárbara, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe cada dia mais a tua vida. Em nome de Jesus, conte com a Rádio Visionária. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser. Fique na liberdade, em nome de Jesus. Você pode ouvir a nossa programação através do nosso site, baixe o aplicativo através do Google Play. Se você tiver iOS, sistema iOS, baixe o aplicativo, o sistema Radiosnet, faça busquinha por Rádio Visionária, você vai ter uma programação abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, valeu, obrigado, Bárbara. Fique com Deus, até a próxima. Sempre de segunda e quinta-feira nós teremos lives aqui abençoadas aqui em nome de Jesus, geralmente 4h30, 5h30, geralmente nesse horário assim. Vamos estar com essas entrevistas aqui em nome de Jesus. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Fica com Deus aí, Deus abençoe. Amém, a paz. Paz, gente. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.